Boa noite a todos. Boa noite. Senhores vereadores, senhor prefeito, senhores secretários e público presente. Estamos dando abertura à segunda audiência pública para a revisão da Lei Orgânica do município. Essa audiência tem a finalidade de dar seguimento ao trabalho de revisão da Lei Orgânica do município de Bom Jardim de Minas. O tema de hoje é o Poder Legislativo. Vamos analisar os artigos que tratam da composição da Câmara, atribuições do plenário e da mesa, formação e cargos da mesa diretora, funcionamento da Câmara, regras gerais sobre os vereadores, reuniões, comissões. Também trataremos sobre o processo legislativo, emendas à lei orgânica e votações, entre outros assuntos. Passo a palavra agora ao assessor jurídico da Câmara, o advogado Dailton Gomes Silva, para fazer uma apresentação da lei orgânica e da programação do trabalho de revisão. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Bom, a nossa matéria de hoje, então, é o capítulo da Lei Orgânica que trata do Poder Legislativo. Como eu disse na primeira audiência, a Lei Orgânica, ela primeiro trata da estrutura institucional do município. Então, inicialmente fala das competências do município e, nessa segunda parte, trata do Poder Legislativo. Poder Legislativo, depois do Executivo, da Administração e depois entra nas políticas específicas. Em relação ao Legislativo, em grande parte, a Lei Orgânica repete o padrão de competências e de estrutura da Constituição Federal. A Constituição Federal já traz vários parâmetros de funcionamento para o Poder Legislativo e especificamente para a Câmara Municipal. Genéricos, para todos os municípios do país. E a lei orgânica repete e complementa com algumas disposições específicas relativamente ao funcionamento da Câmara de Bom Jardim de Minas. Então, a ideia da nossa audiência hoje é seguir artigo por artigo, a partir do artigo 10 da lei orgânica, não a intenção de fazer leitura de todo o texto, até porque seria cansativo e a gente entraria em muitos detalhes aqui que não são relevantes. Mas então eu gostaria de comentar cada um dos artigos, ou cada bloco de artigos. Quando houver alguma anotação, eu vou mencionar a sugestão que a gente dá, ou a necessidade de alteração da lei orgânica, e a qualquer momento os senhores vereadores podem se manifestar, interromper também para comentar ou questionar qualquer assunto. Tá bom? Então vamos lá. O artigo 10 é o primeiro, ele traz a estrutura, repete a Constituição, dizendo que o mandato dos vereadores é de 4 anos e são escolhidos entre cidadãos maiores de 18 anos. Isso está na Constituição. O 11 trata do número de vereadores. Diz que o número de vereadores será fixado pela Câmara, observados os limites estabelecidos na Constituição. Só que a Constituição já definiu os limites e os quantitativos, a quantidade de vereadores conforme o tamanho dos municípios. De forma que a nossa sugestão é que se inclua aqui nesse artigo 11, especificamente o número de vereadores, que é de 9, que é o máximo e, ao mesmo tempo, o obrigatório para cidades até 15 mil habitantes. Porque, se não for fixado na lei orgânica, em tese, pode vir a ser cobrado que a Câmara faça um outro
ato posteriormente, uma resolução ou decreto legislativo para tratar disso. Então, a sugestão é que já conste aqui, mas sem alterar o número, apenas incluir na lei orgânica. O artigo 12 traz a norma geral aqui de deliberação. As deliberações da Câmara e das comissões são tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário da Constituição Federal, Estadual ou dessa lei orgânica que exige um quórum superior qualificado. Então, essa é a regra geral. Sugiro que nesse artigo a Câmara discuta o acréscimo de um parágrafo tratando sobre a questão da forma de votação, aberta ou secreta, que, seguindo as tendências do Congresso Nacional, se adote a votação aberta como regra universal, podendo-se colocar como exceção apenas a eleição da mesa e de vagas na mesa. Então, essa é a sugestão. Se alguém tiver algum comentário... Doutor Neto, sim. Nesse caso, a votação já é exceção, né? Certo, nós vamos colocar aqui, porque a lei orgânica, salvo engano, ela não prevê outras exceções. Mas se nós colocarmos nesse artigo, taxativamente, que não haverá votação secreta, né, isso já prevalece e já vai servir de referência para as demais situações específicas que vierem na lei orgânica. Então, só a votação da mesa... Só a votação da mesa que ficaria secreta. Correto. Obrigado. O artigo 13, ele começa a tratar das atribuições da Câmara. E aqui a gente vê que logo nesse inciso 1, ele já começa a confundir atribuições da Câmara e competências do município. Então, ao estudar os artigos anteriores, o 5º e o 7º, que tratam da competência do município, eles tratam competência privativa, que é aquela específica do município, exclusiva do município, e a competência comum, de questões que podem ser exercidas tanto pelo município, Estado ou União. E, usando a Constituição Federal como parâmetro, a gente vê que a maioria desses itens aqui do inciso 1 do artigo 13, eles são colocados não como atribuição do legislativo, mas como competências do município. Então, parece que eles estão um pouco deslocados aqui na colocação da lei orgânica. Então, nós vamos sugerir que a maior parte deles, talvez todos, sejam remanejados para o artigo 5º ou 7º, que tratam da competência do município. Porque todos dizem aqui, não de atos da Câmara, mas de objetos de assuntos de interesse local ou de legislação municipal, né, que dizem respeito a essa competência do município. Então, é uma questão só de remanejamento. No restante, a partir do inciso 2, aí poderá permanecer aqui, porque, completando o artigo 13, né, compete à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre essas matérias. Aí vem a relação sobre tributos municipais, orçamento anual, concessão de empréstimos, auxílios e subvenções, concessão e permissão de serviços públicos. Vários desses itens até podem repetir entre esse artigo e o outro artigo que trata da competência, mas aí não chega a ser um problema. No inciso 13, alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, nós vamos sugerir uma modificação só nesse início, no verbo, no conteúdo principal, alteração e também atribuição de nomes, para não ficar, não gerar possibilidade de uma interpretação equivocada de que a Câmara só teria poder para alterar o nome de uma rua, por exemplo, que já foi atribuído. Não, cabe à Câmara também, através de projeto de lei, instituir o nome daquela via que não tem o nome, e não só alterar. No inciso 16, vai ser sugerida a sua exclusão, organização da Defensoria do Povo. Eu comentei na primeira reunião, essa Defensoria do Povo é um
na estrutura política e administrativa do nosso país e dos municípios. É um órgão que a lei orgânica, como as leis orgânicas de alguns municípios trouxeram de algum modelo, não sei exatamente qual a origem, mas em desconformidade com a Constituição. É um órgão que a lei orgânica dá um poder que não existe na Constituição. Então, ele é inconstitucional. Então, vai ser tirado aqui e mais adiante tem um capítulo que trata disso também. E vamos sugerir aqui o acréscimo de alguns itens mais que não constam, mas que podem vir a enriquecer essa lista de atribuições da Câmara. Por exemplo, autorizar a destinação de recursos públicos para entidades privadas, inclusive através de subvenções, auxílios e contribuições. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários ou diretores equivalentes e órgãos da administração. Talvez reformulando um pouco, porque como a iniciativa desse tema é exclusiva do prefeito, não pode deixar transparecer que a Câmara possa tomar iniciativa. Ela vai deliberar sobre o projeto de lei que trate da estrutura administrativa. Autorizar a realização de consórcios com outros municípios, delimitar o perímetro urbano. Todas são competências que vão ser exercidas por meio de projetos de lei. Estabelecer normas urbanísticas e fixar o subsídio dos vereadores, do prefeito, vice e secretários municipais. Originalmente, essa seria uma competência privativa da Câmara, mas com as emendas que foram feitas na Constituição, esse ato passou a depender de um projeto de lei. O projeto de lei, por depender da sanção do prefeito, então ele já entra nessa atribuição a ser exercida condicionada à sanção do Executivo. No artigo 14, ele traz aqui, compete à Câmara privativamente, entre outras, as seguintes atribuições: eleger a mesa diretora, elaborar o regimento interno. Aí vem o inciso 3º, né, como eu disse, fixar os subsídios dos vereadores. Pela estrutura normativa hoje da Constituição, essa atribuição vai ser transferida daqui para o artigo 3º, porque não é uma competência privativa da Câmara, é uma competência mediante lei que é sujeita à sanção do prefeito. No restante, exercer com o auxílio do Tribunal de Contas a fiscalização financeira, julgar as contas anuais do município, sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, dispor sobre sua organização, ou seja, a organização da própria Câmara, funcionamento, criação, transformação e extinção de cargos, empregos ou funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração. Nessa parte final, houve uma mudança também na Constituição, de forma que agora a Câmara, desde 1998, a Câmara não tem mais o poder de fixar diretamente a remuneração, e sim de propor o projeto de lei para fixar a remuneração. Então, vai ser feita uma pequena alteração aqui. Mais adiante, precisam ser feitas correções também no inciso 11, proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O prazo convencionado, até pela lei orgânica estadual, a lei complementar estadual, que traz a lei orgânica do Tribunal de Contas, prevê que é de 90 dias, ou seja, até o final do mês de março. O inciso 12, processar e julgar os vereadores na forma dessa lei orgânica. Há um consenso hoje na jurisprudência que o julgamento dos vereadores, assim como do prefeito também, o processo ele não é regulamentado na lei orgânica, mas prevalece a norma federal, que é o Decreto-Lei 201, de 1967, que tem que ser seguido. Então, não cabe à lei orgânica entrar nessa questão. Outro inciso também que eu selecionei aqui foi o inciso 21,
aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria, da Secretaria da Câmara. Também se entende, com base na lei da contabilidade pública, que a suplementação do orçamento da Câmara é feita pela mesma forma que as dotações do Executivo, ou seja, ou através de projeto de lei ou por decreto do Executivo. Então, a Câmara, isoladamente, não tem poder para mexer no seu orçamento, sem ser através de lei ou por solicitação ao Executivo por via de decreto. O 22 volta naquela questão da Defensoria do Povo, né? Caberia à Câmara eleger, após a arguição pública, o Defensor do Povo, que é um cargo meio fiscal, meio bastante... Não vai ser retirado esse inciso. O 25, autorizar a celebração de convênio entre o governo do município e as entidades de direito público. Vamos parar por aqui. Já ficou decidido também, em julgamento de ações de inconstitucionalidade, que a Câmara não tem prerrogativa para deliberar sobre convênios do Executivo. Os convênios são parte da competência administrativa do prefeito. Então, desde que o gasto envolvido esteja contemplado no orçamento, o prefeito tem autonomia para firmar convênios, com órgãos públicos, principalmente, né? Então, não depende de aprovação da Câmara. Apenas o prefeito tem a obrigação de encaminhar, posteriormente à assinatura, uma cópia para conhecimento dos vereadores. Mais adiante, a partir do artigo 15, nós começamos a entrar em questões mais cotidianas do funcionamento da Câmara, principalmente o funcionamento legislativo. O artigo 15 fala de indicação de líderes, né, não há nada a se alterar aqui, está dentro do padrão que a Constituição estabelece. O 16 também trata da atribuição dos líderes. O 17 trata das matérias que vão estar incluídas no regimento interno, também não tem nada a se mexer. A partir do artigo 18, começamos a falar da atividade própria dos vereadores. O artigo 18 fala da inviolabilidade dos vereadores, que é um princípio também constitucional, ele repete o texto da Constituição. O 19 também fala sobre a prerrogativa do vereador de não ser obrigado a testemunhar sobre informações que recebeu no exercício do mandato. O artigo 20 é incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas dos vereadores. O artigo 21 também, talvez seja necessário sugerir alguns ajustes, mas ele basicamente repete um artigo semelhante da Constituição que se aplica aos deputados e senadores, sobre as vedações aos vereadores de determinadas condutas, de não poder, por exemplo, ocupar cargos no município, salvo cargo em comissão, de não poder fazer contratos ou ser proprietário de empresas que façam contrato com o município. O artigo 22 traz os casos de perda do mandato dos vereadores. Também, na maioria, ele repete o padrão da Constituição, mas tem dois pontos que eu selecionei para serem discutidos aqui. Primeiro, no inciso 3. Perda do mandato é o vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, ou seja, em cada ano, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença ou omissão autorizada. Havendo disposição dos vereadores, é possível reduzir esse índice aqui, já que 1/3 das faltas sem justificativa talvez seja um número alto, né? Quando se fala num Congresso Nacional, que tem várias reuniões por semana, e de casas legislativas que funcionam centralizadas na capital do país ou na capital do estado, pode-se até justificar essa
esse número de 1/3 de tolerância de faltas. Mas, a nível de Câmara, talvez essa tolerância possa ser menor. É um caso a discutir. E no inciso 6º, perderá o mandato o vereador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. É uma questão também que pode ser levantada, até aproveitando o gancho do julgamento que está ocorrendo hoje em Brasília, né? Embora seja um foco um pouco diferente lá, é a questão da prisão após decisão de segunda instância. Já que a Constituição prevê, em princípio, que só seria legal a prisão após o julgamento de última instância. Mas há exceções em outras legislações, por exemplo, a lei da ficha limpa já prevê expressamente que o agente público fica inelegível após a condenação por órgão colegiado, que seria a segunda instância. Talvez nós possamos pensar em colocar aqui também, em determinar a perda automática do mandato ao vereador que sofrer uma condenação criminal confirmada em segunda instância. É a sugestão que eu vou trazer para a discussão, já estou antecipando aqui como sugestão para vocês. No final desse artigo, vai haver um parágrafo novo para ser acrescentado, reproduzindo um dispositivo que foi incorporado há alguns anos atrás na Constituição Federal por uma emenda constitucional, dizendo, já que nós estamos tratando, o artigo trata de perda de mandato do vereador, né? Esse parágrafo diria que a renúncia do vereador submetido ao processo que vise ou possa levar à perda do seu mandato terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos anteriores. Ou seja, se for aberto um processo de cassação de mandato contra um vereador, uma vez aberto o processo, ele fica impedido de renunciar até que esse processo seja concluído. Isso foi incorporado na Constituição depois de alguns casos de deputados que renunciaram, depois de aberto o processo de cassação, como forma de não ficarem inelegíveis, uma vez que a cassação do mandato acarreta inelegibilidade, a renúncia não. Então, esse é o sentido dessa norma, que vai só repetir o que está na Constituição. O artigo 23, ele trata dos casos de afastamento de vereador que não implicam na perda do mandato, como é o caso de investidura em cargo de secretário municipal, que se interpreta como uma licença por tempo indeterminado, enquanto o vereador estiver exercendo o cargo de secretário, e o caso de doença ou tratamento de doença, seria uma licença previdenciária, ou tratamento de interesse particular, que é uma licença sem remuneração, por um período limitado. Existem outras licenças também que nós vamos estudar e acrescentar aqui nesse artigo, por exemplo, a licença maternidade. A vereadora tem o direito da licença pelo regime previdenciário, então é importante que conste também nesse artigo. No artigo 24, a lei orgânica começa a tratar das reuniões da Câmara, ou seja, o trabalho de plenário. Em primeiro lugar, consta ainda a redação original da lei orgânica, que a sessão legislativa seria no período de 15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro. Salvo engano, houve uma alteração depois nesse artigo da lei orgânica. Eu vou resgatar isso aqui. Doutor Aleto, se me permite um adendo? Sim. Até a questão aí, porque realmente eu achei que nós íamos estar colocando a lei orgânica no telão, conforme o senhor solicitou antes da reunião. Eu tinha feito algumas considerações referentes a alguns pontos que eu acho interessante acrescentarmos, mudarmos e até mesmo subtrair. E ali eu gostaria até, nós vamos debater essas questões agora ou em outro momento, porque até na própria questão, até mesmo de redimensionamento,
eu tenho lá algumas considerações e alguns artigos a serem acrescentados antes, até mesmo de passar pela sessão 5 das reuniões. Não sei se o senhor está com ele aberto aí. Sim, eu sugiro então que a gente vá artigo por artigo, sessão por sessão, e a gente abre agora para discutir essas questões do que já foi falado até aqui. Pode Vamos ser. parte por parte, perfeitamente. Porque aí a gente consegue já até, se não fica só uma apresentação, né? E aí a gente consegue estar debatendo sobre alguns posicionamentos aí, alguns pontos. Até porque o doutor Adair já colocou algumas ponderações que ele está sugerindo, algumas sugestões, que eu não sei também se a gente iria analisar. Eu até achei Já que poderia fosse estar analisando também. Todos eu concordam? até anotando algumas aqui, porque para mim não ficar muito perdido. Pode falar, senhor. O senhor o doutor Adailton até falou ali, depois eu queria que o senhor me desse uma explicação a respeito, igual o senhor disse aí, do quórum qualificado. Porque o quórum qualificado, ele há duas formas do quórum qualificado. Mas isso que o senhor presidente está dizendo aí, eu acho importante esse debate. A gente só lê hoje, por exemplo, a demonstração, isso para ser debatido depois, juntamente com todos os vereadores, a população que vai, porque a gente também não pode estar aqui, às vezes, mudando uma coisa e outra sem as pessoas concordarem. Mas isso aí que o senhor presidente solicitou ao senhor, eu acho que é importante a gente verificar. Isso aí. Obrigado. Podemos, então? Podemos. O senhor tem? Tem. Podemos colocar, então, no data show? Porque aí fica até mais fácil para visualizar. Porque tem algumas considerações, até mesmo erro de grafia, né, algumas faltas de algumas palavras e tal, que aí, conforme foi dito pelo senhor João e pelo Cidinho, eu acho que a gente já vai deliberando à medida que for sendo apresentados. Tá bom. Flávio, mas não seria melhor ele colocar os pontos de dúvidas? Porque, assim, essas revisões que vão ser feitas já vai matar tudo isso aí, esses erros. Depende, eu acrescentei bastante coisa aqui. E tem algumas coisas que estão retiradas. Então, até mesmo para que todos os vereadores tenham ciência e se concordam ou não com as considerações. Né? Na verdade, eu peguei a lei orgânica de alguns municípios, comparei com o nosso, vi o que estava discrepância em nosso município. Algumas coisas estão, né, conforme todo mundo já sabe, senão o Poder Executivo vai ter que fornecer aí cabra para a população, tem algumas coisas que estão bem desatualizadas. Então, alguns artigos desses têm que ser suprimidos da lei orgânica, então a gente tem que já ir deliberando em relação a isso. Bom, aí fica a sugestão. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência e ao doutor Adailton e aos novos colegas aqui, para que fosse participar dessa elaboração aqui, da lei orgânica, eu gostaria também que o senhor solicitasse, o excelentíssimo senhor prefeito, para que pudesse também, no dia dessa discussão, eu deveria estar aqui também, o contador da Câmara, o contador do Executivo, advogado do Executivo, tudo para que possa nos ajudar melhor para que nós possamos fazer uma lei orgânica que dá mais sustentação, não só ao Legislativo, ao Executivo, como à população também. Então, concordo plenamente. Eu sugiro que Vossa Excelência possa conversar com o doutor Adailton, verificar que tem essa participação das pessoas que eu disse aqui. Conforme foi até dito na abertura da revisão da lei orgânica, a ideia é justamente que cada setor trouxesse sugestões para que seja discutido, eu acho que esse é o momento, que a gente discuta o que deve ser reformulado na lei orgânica. Concordo plenamente com o senhor. Acredito que hoje a pauta, como é do Legislativo,
não tem tanto interesse da parte do Executivo de estar trazendo os técnicos, mas concordo plenamente com o senhor, cada tema abordado, educação, saúde, finança, que tenha técnicos também do Executivo para estar, e não só assistindo, mas também participando, trazendo sugestões para que possamos analisar e deliberar. Senhor presidente, Qual a palavra? o senhor citou aí um artigo que fala sobre doação de cabra, né? Sim. Isso. Esse aí, a gente não vai mexer nele agora, ou vai? Porque é o seguinte, porque é o seguinte... Eu só dei uma sugestão. uma sugestão. Uma sugestão não, só dei um exemplo, na verdade. Hoje nós vamos discutir só a parte legislativa. Porque eu ia citar aqui o artigo 203, que fala aqui do matadouro, que hoje também deve ser até extinto isso aí. Então, isso vai ser abordado, cada tema proposto vai ser abordado na sua respectiva hora. Hoje nós vamos tratar só da parte legislativa. Eu só usei como um exemplo, que eu acho que nós temos que estar discutindo justamente porque tem artigos aqui que estão bastante desatualizados. Pode falar. Tá bom, obrigado. Queria fazer uma sugestão, questão de metodologia. Certo. Eu entendo que na audiência pública, até por estarem todos reunidos, estarmos com outras pessoas, a Câmara deveria discutir só os pontos principais. Porque se nós formos discutir cada inciso, ou cada modificação de redação, nós não vamos conseguir chegar ao final. E lembrando que, adiante, né, a mesa vai se encarregar de discutir os detalhes para elaborar um texto de uma proposta que aí sim vai ser levada aos vereadores para analisarem o texto final com possibilidade ainda de modificações. Então, eu acho que para a produtividade do trabalho, nós deveríamos focar em só algumas questões principais de cada tema. Eu acho que o doutor está correto, porque senão eu vou ficar aqui esse ano, nós não vou conseguir chegar ao final do ano nem na metade da lei orgânica, porque senão vou discutir artigo por artigo aqui no plenário, não vamos ficar aqui. Os artigos tem que mexer em mim. Ele já está fazendo aqui, ele já está suprindo algum artigo, já está incluindo alguns artigos, já está estudando a lei orgânica e já está trazendo para nós alguma coisa mais concreta. Aí a gente depois nós vamos analisar esse que tirou, esse que incluiu, esse que vou suprir. É muito mais fácil. Com essa cópia aqui fica até mais fácil da gente estar discutindo depois. Tudo que vier ser colocado. No caso agora, porque antes eu marquei aqui mais de 50 itens que tem que ser discutido, porque... Mas é o que eu estou dizendo, o doutor Adalto já colocou alguns aqui para suprir e alguns que ele vai acrescentar. Então, quer dizer, a gente já foi acompanhando aqui. Agora que chegar algum que é aquele que é mais polêmico, por enquanto nós nem chegamos nesses polêmicos ainda. Na hora que chegar, você vai ver a polêmica que vai ser. Então, por isso que eu acho que, de repente, a sugestão ele já vai incluindo a experiência que ele tem de outras câmaras, de ter revisado outras leis orgânicas de outros municípios, ele já vai colocando para a gente aqui, fica mais fácil para nós chegar num denominador comum. Até porque depois nós vamos votar isso aí no final ainda. Fez a maioria. Pode dar continuidade, então. Eu vou voltar, então, em alguns pontos que me parecem mais importantes aqui para serem discutidos. Primeiro, no artigo 14, inciso 3º, em relação à fixação dos subsídios dos agentes políticos. Consta aqui no inciso só que cabe à Câmara fixar os subsídios dos vereadores, do prefeito, do vice e dos secretários em cada legislatura para a subsequente. Ocorre que na Constituição ela só exige essa anterioridade, né, que seja fixado na legislatura anterior, em relação aos vereadores. O artigo 29 prevê, da Constituição, que o subsídio dos vereadores será fixado pela Câmara em cada legislatura para a subsequente. E isso é o inciso 6º. E o inciso 5 diz apenas que os subsídios do prefeito, vice-prefeito e os secretários serão fixados por lei de iniciativa da Câmara
observados o artigo 37 e outros. Ou seja, ela não exige essa anterioridade para esses demais agentes do Executivo. Então, a discussão que pode ser feita aqui é se a lei orgânica vai ou não exigir essa anterioridade para todos, ou só para os vereadores. Porque a Constituição ela não exige, mas também não proíbe. Então, a lei orgânica pode estabelecer. Bom, posso começando a falar, eu acho que tem que ser anterioridade para todos. Até porque eu acho que lei é lei. Lei para um tem que ser para todos. Penso assim também. Numa cidade vizinha aqui, eles aprovaram bem próximo da eleição mesmo, e agora eles estão tendo que ressarcir o erário público. Mais algum comentário, alguma opinião? Concordo, sugestão. Para todos? Para todos. Não havendo votos contrários, oposições, vamos seguir adiante. O artigo 22, inciso 3º, eu levantei, em relação à contagem de faltas para perda de mandato. A forma que está hoje é que o vereador que faltar até 1/3 das reuniões do ano, só acima de 1/3 é que ele perderia o mandato. E faltas injustificadas. Vocês acham que deve manter? Eu acho que também pode baixar isso aí, eu acho que 1/3 realmente é muito mesmo, você imagina. Já tem uma reunião por semana. O mês são 8 reuniões por mês, 1/3, quase 5 reuniões. Essa justificativa também tem que ser apresentado tipo atestado, a falta? Toda falta pode ser justificada. Vai caber à mesa, não me lembro aqui se a mesa ou o plenário, deliberar se aceita ou não a justificativa. Que não necessariamente vai ser atestado médico, pode ser simplesmente um impedimento por motivo de uma viagem. Ou seja, se o plenário, a mesa, aceitar, não se considera como falta nessa contagem. São só aquelas que não forem justificadas ou que a justificativa não for aceita pela Câmara. Se ela não for justificada, o plenário pode justificar? A pedido do vereador, sim. Do vereador, sim. Uhum. E outra coisa que também é que o inciso fala apenas de sessões ordinárias. Eu acho que é interessante acrescentar ordinárias e extraordinárias, porque também é obrigação do vereador comparecer às extraordinárias quando forem convocadas. Aí é claro que elas aí seriam contadas também no total, né? Isso é bom porque é que nem o Cidinho falou, as reuniões já é mínima, né? Agora é que a gente está tendo pouco, né? Tivemos em dezembro muitas reuniões e agora com essa sucessão de reuniões também. E isso é bom, fazer essa modificação também. Para não ser uma mudança muito radical, eu sugeriria 20%, o que vocês acham? Acima de 20% das sessões do ano, ordinárias e extraordinárias, que geraria a perda do mandato. Tá bom. O que você acha, Anderson? O Barroso também, né? Ainda não faltei nenhuma. Atrasado ele é. Vai ter pelo atraso? O atraso aí é justificativa aí, vamos ver. Vai para cá uns 10 minutinhos. Nessa parte, sempre o vereador solicita o presidente a justificativa, ou sai, ou vai viajar, qualquer coisa. É muito incomum. Aí essa mudança não. Para mim não sei, aqui que é critério. Não tem problema. Os colegas, eu acho que essa não há muita importância. O atrasado é 15 minutinhos, né, doutor? 15 minutinhos de tolerância, né? Então tá bom assim, né? De qualquer forma, isso vai ser discutido novamente depois, qualquer mudança de posição, vocês podem alterar também a partir da proposta, né?
O inciso 6 desse mesmo artigo, perda do mandato ao vereador que sofreu condenação criminal em sentença transitada em julgado. Vocês concordariam em modificar para condenação criminal em órgão judicial colegiado, ou seja, o tribunal, né? Por qualquer tribunal, que algumas ações começam no município e vão para a segunda instância. Algumas começam direto no Tribunal de Justiça. Ou colocaríamos aqui, sofre condenação criminal em segunda instância. Eu estou de acordo. Em segunda instância, vamos esperar que o Supremo justifique essa reunião. Só para atualizar vocês, eu acabei de ver que a Rosa Weber, que seria o voto teoricamente decisivo, votou contra o habeas corpus. Então está 4-1. Que interrompido. Contra o habeas corpus. Contra o Lula. Tá ótimo. Foi só o Gilmar Mendes que votou a favor até agora. Ótimo. É. Doutor, então ficaria em segunda instância, era isso? Isso. Segunda instância. Então, se nós votar aqui para a segunda instância, está sendo mantido, né? Sim. Então tá bom. Preocupado, Renato. Não, vamos continuar. Mas no meu caso aqui não teria recurso depois de segunda instância não, né? Instância mesmo. Ele seria afastado aguardando o julgamento, não é isso? Seria afastado. Seria afastado de aguardando o julgamento. Imediato. O vereador seria afastado depois que ele vai aguardar o resultado. Mas nunca chega nisso, não. Artigo 24. A duração da sessão legislativa ou, vendo de outra forma, a duração do recesso. Originalmente, a lei orgânica previu que haveria o recesso no mês de julho, né? E no final do ano, de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. Depois, deixa eu ver o ano, acho que no ano 2000... O artigo 24, doutor? 24. Ué, mas ele... No ano 2000, foi aprovada uma modificação pela Câmara que acabou com o recesso de julho e deixou apenas 30 dias de recesso por ano, de 16 de dezembro até 15 de janeiro. Depois, em 2013, houve uma outra mudança que foi feita no regimento, que foi adotada, apesar de não ter atingido diretamente a lei orgânica, mas que vem sendo aplicada, que voltou a se respeitar o recesso de julho e os 60 dias no final do ano. Então, a questão é essa. O próprio Congresso, há uns anos atrás, ele reduziu o período de recesso, tanto no final do ano quanto o de julho. O de julho ficou mais ou menos 15 dias e do final do ano 45 dias. Existe uma diferença entre o padrão de funcionamento do Congresso e da Câmara Municipal. Claro, de um lado o Congresso tem um volume de trabalho muito maior. Agora, a outra questão que eu acho relevante é a seguinte: os congressistas, assim como os deputados estaduais, eles se reúnem na capital do país ou do estado. Então, eles têm que sair da cidade, da base deles, né, se são do interior, para exercer o mandato na capital. O vereador não, o vereador está na sua base o tempo todo. Então, sob essa ótica, justificaria menos a necessidade de se ter um recesso grande. E até porque são poucas reuniões. Então, existem essas possibilidades. Manter igual ao Congresso Nacional, enquanto vocês comentaram, eu vou olhar aqui quais são as datas. Reduzir para, por exemplo, 30 dias apenas no final do ano, ou manter 30 dias no final do ano e 15 em julho. Está aberto para... Essa resolução de 2013, ela está igual a do Congresso. Seria 15 dias em julho e 45 no final do ano, que é a mesma que é o Congresso hoje. Por isso, acho que já foi até feita essa adequação ao Congresso. Mas nada impede que possa ser menor, não. Estou só... Eu acho que essa do final do ano, ela pode ser diminuída. Eu acredito que caia para 30. De acordo? No final de ano é basicamente para respeitar aquele período de festas, em que normalmente as coisas
anda mais devagar, né? De meados de dezembro até meados de janeiro, pelo menos. Mas aí é o seguinte, doutor Daí, no caso aqui, nós já vamos até 15 de dezembro. Este ano a gente foi até dia 19 de dezembro. E aí voltaria 16 de janeiro? Sim. No Congresso Nacional, o recesso é de 23 de dezembro até 1º de fevereiro e de 18 a 31 de julho. O nosso regimento interno está aqui, ó, 2 de fevereiro, de 2 de fevereiro a 17 de julho, e 1º de agosto a 22 de dezembro. Exatamente igual. Então, eu entendo que esse deve ser o mínimo, ou seja, o mínimo manter como está, nesse padrão, ou reduzir. Mesmo porque o ano passado a gente teve muita reunião extraordinária. De repente a gente poderia estar colocando 30 dias de recesso, reduzir 15 dias. Porque hoje, agora é 45, né? 45. E mantém os 15 de julho. Em julho ficaria 15 e no final do ano 30. Isso. Então, manteríamos em julho igual ao do Congresso Nacional, de 18 a 31 de julho, então 14 dias, 13, né? E no final do ano, de 23 de dezembro até 15 de janeiro ou até 31 de janeiro? Não, 15 de janeiro. 16 a 15, mas 23 Eu a acho que 15. podia pegar até o final de janeiro aí, porque tem problema de férias aí, não sei, eu acho que janeiro é um mês meio complicado. Né? Podia pegar a partir de fevereiro, sei não. Terminar o recesso 31 de janeiro. Fala aí, Barroso. Qual a data, Cidinho? Não, ficaria de 19, né, o senhor falou? 23 de dezembro até 31 de janeiro. Para não ter que voltar. De 45? Porque vai ser 45 dias só, não, vai ser 30 dias de janeiro, mais 7 de dezembro, mais os 13 de julho. Aí ficaria a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. É porque, na realidade, os festejos não entram com recesso. Entra? A partir de 23 de dezembro. Já é recesso. Já. 23 a 23 está bom. O que você acha, Cidinho? Então, se quisermos fechar em 30 dias, seria de 23 de dezembro a 21 de janeiro. Começa no dia 23, termina no dia 21, no dia 22 já reiniciaria a sessão. Já começaria. Eu concordo, só certo? Também. Intermediário, né? Bom, vamos seguir aqui. No artigo 24, parágrafo 2º, ele diz que a Câmara tem reuniões ordinárias, extraordinárias, solenes e secretas. Conjugando com o artigo que vem adiante, que nós comentamos sobre o voto secreto, né? Me parece que já houve uma concordância em manter o voto secreto apenas para as eleições, deixar isso expresso na lei orgânica, né? Uma sugestão aqui seria abolir também essa possibilidade de reuniões secretas. E nem o Congresso Nacional faz isso mais. Acho que em nenhuma hipótese agora, né? uma reunião secreta. Eventualmente, para evitar um tumulto, uma reunião com plenário vazio pode até ser necessário, mas não secreta. Secreta é aquela que se faz sem público
e que a ata fica oculta, ela não é divulgada. Então, podemos também tirar essa provisão da sessão secreta? Sim. Podemos, sim. Vou fazer uma parada no artigo 26, apenas para atender a questão do senhor João. O que o quórum qualificado, em resumo, é a maioria absoluta e o quórum de 2/3. O quórum não qualificado, digamos assim, para fazer uma diferenciação, é a maioria simples, que é esse padrão do artigo 26, né? Desde que haja a maioria dos vereadores presentes, a maioria simples, é a maioria dos presentes. Dos presentes. Se você tem cinco vereadores presentes, a maioria simples vai ser 3. 3. A maioria absoluta, ela vai ser considerada sempre sobre o total de vereadores, sobre 9. Então, quando a lei orgânica exige maioria absoluta, tem que ser 5 votos. Isso aí. E 2/3, no caso de 9, o cálculo é inteiro, 6 votos. 6 votos. E seria o quórum de 2/3. E tanto 2/3 quanto a absoluta são quórum qualificado. E haveria exceções de acordo com alguns projetos que vai ter que ter a votação de 2/3. Justamente isso aí que a gente... Por exemplo, a lei orgânica, a emenda à lei orgânica precisa de 2/3. 2/3. Para derrubar parecer prévio do Tribunal de Contas, precisa de 2/3. Para aprovar leis complementares, precisa de maioria absoluta. Para derrubar o veto do prefeito, também precisa da maioria absoluta. São os principais. E para cassação de mandato do prefeito, precisa de 2/3 e de vereador, maioria absoluta. Tem outro artigo também, aproveitando o gancho que estamos falando aqui desse assunto, tem outro artigo adiante, mas eu já vou antecipar, que trata da participação do presidente da Câmara nas votações e prevê que o presidente participe, no caso de desempate, para desempatar, e também todas as votações que exigem quórum qualificado, ou seja, tanto de 2/3 quanto maioria absoluta. Nesses casos, antes até do resultado, o presidente manifesta o seu voto. 33, né? Alguns projetos, porque seria, no caso, por exemplo, o voto seria o voto Minerva, vamos dizer assim. Mas há vários tipos de projeto que vem à Câmara que o presidente tem o direito de votar também. Por exemplo, uma emenda à lei orgânica, né, antes de apurar o resultado, o presidente manifesta seu voto a favor ou contra. E aí apura-se dos 9. Nesses casos de maioria qualificada, é irrelevante a questão do empate, porque se der um empate 4-4, não foi aprovado, porque não teve 5. Né? E também não vai chegar nos 2/3. Qualquer empate que houver, ele vai ser inferior ao quórum qualificado exigido. Então, daí essa abertura para que o presidente participe desses votos. E é relevante, no meu modo de ver, que fique assim, porque para uma Câmara com um pequeno número de vereadores, um voto faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, tá bem entendida essa questão? Então, eu vou retomar aqui, então, alguns comentários, só para que os vereadores e o público possam acompanhar da estrutura e do conteúdo da lei orgânica, né? Independente das alterações que devam ser feitas ou que possam ser feitas. O artigo 29 trata das comissões, então ele já traz vários parâmetros aqui para o funcionamento das comissões, em relação à proporcionalidade partidária, em relação a competências das comissões.
Uma das competências, aqui no parágrafo 2º, inciso 1, é de discutir e votar projeto de lei que dispensar a competência do plenário. Essa é uma competência que, embora seja aplicada no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, eu entendo que não é cabível, não é pertinente para a Câmara Municipal, justamente por ser um colegiado pequeno e a comissão mais ainda. A comissão tem apenas 3 membros. Então, acho que não é razoável deixar que uma comissão de 3 vereadores decida sobre a aprovação final de um projeto sem passar pelo plenário. Então, a sugestão vai ser tirar esse inciso primeiro. No inciso 3º, ele fala da prerrogativa da comissão para convocar secretários, basicamente isso, convocar secretários para prestar informações ou solicitar informações aos secretários no prazo de 30 dias. Entendo eu que esse prazo de 30 dias, tanto aqui para as comissões quanto para os requerimentos dos vereadores, ele é exagerado, porque com os recursos que nós temos hoje, de tecnologia, de acesso à informação, né, as necessidades, as demandas são muito mais dinâmicas, exigem prazos menores. Tanto assim que a própria Lei de Acesso à Informação já prevê prazo de 20 dias para o atendimento de pedidos de qualquer cidadão. Ou seja, o vereador vai ter um prazo maior, né, para ver os seus pedidos atendidos. Não faz sentido. O vereador representa a sociedade, né, e tem essa prerrogativa já no seu cargo de fiscalizar, de acompanhar. Ele deve ter o mesmo prazo ou menor. Eu sugeriria até um prazo menor, de 15 dias ao Executivo para atender aos pedidos de informações da Câmara e das comissões. Mesmo que esses pedidos estejam no portal? Bem tratado, vereador. Nós vamos sugerir um texto, eu não trouxe pronto hoje, mas eu vou trazer expressamente para discutir com vocês, como sugestão, para adaptar alguns artigos da lei orgânica de acordo com a lei da transparência, né, e o acesso à informação. Uma das questões seria essa, né, dispensar o órgão público, tanto Câmara quanto Prefeitura, do fornecimento de documentos que já estejam disponíveis na internet. Acho que é uma questão de economia e de ordem. Outro ponto seria facilitar esse pedido de informação dos vereadores. Por quê? O cidadão comum pode entrar com requerimento na prefeitura e, pedindo um documento, pedindo uma informação, o executivo é obrigado a atender em 20 dias, né, e não é necessário nem justificar a finalidade do pedido. Então não faz sentido que o vereador tenha uma dificuldade maior para obter informações, que tenha que passar pelo plenário, que tenha um prazo maior. Então, a sugestão dessa adaptação é que os requerimentos apresentados pelo vereador, eles sejam imediatamente recebidos pela mesa, pela presidência e encaminhados ao executivo, sem necessidade nem mesmo de passar por reunião. Dentro dos princípios que nós temos hoje, considerando o princípio da transparência, está acima de outras questões. Então, a transparência é essencial dentro do sistema administrativo para que a sociedade, e político, para que a sociedade controle e acompanhe a administração. Então, essa transparência envolve o acesso do cidadão e, mais ainda, o acesso dos vereadores às informações da administração. Se bem que, quando o Executivo cumpre a lei da transparência, do acesso à informação, eu diria que 90% das informações já vão estar disponíveis na internet. Então, acaba sendo chovendo molhado. Mas é importante que se tenha essa prerrogativa para que as dúvidas que ainda restam, os documentos que não estiverem disponíveis na rede, que eles sejam obtidos rapidamente. Eu acho que isso é um papel da Câmara de reforçar essa sua prerrogativa
de acompanhamento, de fiscalização. Porque esse documento, quando ele está no portal, a pessoa tem, se quiser tirar cópia, tira, põe no portal. Então, eu acho que não precisa a pessoa estar importunando um secretário que está trabalhando, em vez de ir lá na internet e simplesmente retirar aquele documento. Eu acho que, nesse caso, estando no portal, esse documento que o senhor falou sobre o vereador, esse sim, porque aí chega na presidência, não precisa nem do plenário, está aprovando, simplesmente manda. Bem claro, até para amarrar a formulação aí do inciso, a questão também de detalhes, né? Pode ter uma informação já no site, porém o vereador está requerendo maiores um detalhamento maior sobre a que está na informação, porque também nem tudo vai para o site, né? Porque senão fica sobrecarregado. Então, que a gente amarre isso também, que os detalhamentos possam ser solicitados, mesmo o tema já exposto no site. Mas deveria ir, né? Deveria. Só que assim, no site a gente tira a informação, mas normalmente ela não tem assinatura, né? Aí ela teria uma assinatura eletrônica? Sim, o site ele serve como princípio de pesquisa, no caso de despesas públicas, ele mostra os elementos, mas nada impede que o cidadão ou o vereador peça uma cópia do documento. Isso não é duplicidade. Exato, então tem que amarrar isso. Porque você precisaria do documento assinado, porque na internet você não vai tirar ele com assinatura, ele vai estar uma informação. Mas aí, assim, o vereador acho que teria que ter uma informação. Mas o que está lá não é falso. Sim, não é isso que eu disse, mas eu estou dizendo assim, às vezes você precisa da informação com a assinatura detalhada, a assinatura do prefeito ou do secretário, porque ela vai estar no site, ela não vai estar, não estou dizendo que ela seja falsa não é isso não, estou dizendo assim, só que às vezes você precisa ter uma informação assim, para você confiável e que você possa representar aquela informação para toda a comunidade, para as pessoas que te questionam, você tem que ter um documento assinado. Eu não vou pegar uma coisa no site e sair falando aí, depois se o plano não for, eu vou confiar cegamente? Isso daí. Aí eu vou estar dando uma informação. Mas aí a pessoa pode ir lá conferir. Então, ela vai conferir, então, é o que eu estou dizendo. Ele pode conferir, ele tem que ir na prefeitura para ele conferir. No site ele não tem como conferir, não tem assinatura, ou tem assinatura digital, não tem, né? Geralmente não. Conforme a finalidade do documento, né, ou da informação, a consulta ao site, o relatório do site pode ser suficiente para o vereador. Conforme a finalidade, pode não ser. Pode, eventualmente, para encaminhar ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, entrar com ação judicial, às vezes um pedido de interesse individual, ele pode precisar do documento. Mas em alguns casos, apenas a reprodução do site pode servir. Então não dá para generalizar. Então, senhor presidente, eu quero questionar isso aí. Na verdade, já existe o site, então o site não é uma coisa oficial, e é oficial. Porque, na verdade, no Legislativo, não só agora, porque eu me lembro até que uma vez eu era vereador, e eu solicitei o prefeito para que, o Cidinho sabe disso, seria 3.700 folhas de papel que eu estava solicitando dentro do meu requerimento. Agora, a quantidade de requerimento que entra, que vai para o prefeito, responder todas as respostas, eu concordaria, se já existe no site, o vereador tem o direito excepcional, mas não daqueles que estão lá no site, que ele já está acompanhando. Então a gente tem que verificar isso também. Porque às vezes eu chego ali, ou chego aqui para o presidente, eu peço ao presidente, eu quero tantas cópias de todas as leis, tudo, quer dizer, o que ele vai gastar e a Câmara vai ter que gastar e o trabalho, então, eu acho que essa parte aí que a gente tem que verificar, conversar mais a esse respeito. Eu acho importante isso. Não, mas é isso que foi falado. Essa informação que está no site atender, ótimo. Se ela não atender, você
você vai pedir uma informação, né, oficial. Doutor, aí aqui, senhor presidente, então, a sugestão dos 15 dias, o pessoal está de acordo? Eu estou de acordo. O prazo da resposta das informações. Mas sempre foi 20, né? Como? O prazo era 20 dias. 20 dias? Querendo reduzir de 20 para 15. Porque 20 dias é o prazo para atender o pedido, o requerimento comum do cidadão. E a nossa sugestão é que a Câmara tenha a prerrogativa de um prazo ainda menor, né? Que nem é tão curto assim. Eu conheço cidades que têm prazo de 10 dias, de 7 dias para o prefeito atender, então acho que 15 dias é razoável. 15 dias úteis? Corridos. Ou pode-se fixar também dias úteis, 8 dias úteis, 10 dias úteis. 15 dias úteis é melhor. Aí fica extenso, vai ser 30 dias praticamente. Agora, a questão dos dias úteis é interessante porque você pega um final de semana, pega feriado, já contabiliza, né? Poderia ser 10 dias úteis, por exemplo, geralmente. Vai dar os 15. Eu acho que Vai dar os 15 também. vai dar os 15. Guardaria, nesse caso, de feriados, recessos, né? Não sobrecarregaria a administração. Isso, 15 dias úteis seria estar bem bom já. Aí, como o doutor Adailton falou, o prazo do cidadão é menor do que o prazo do vereador. Então, como aí vem o cidadão, solicita uma informação para a gente, é mais fácil eles entrarem. Aí eu acho que vai chover mais pedidos do que através dos vereadores. Se a gente deixa essa brecha, vai começar a ser feito pedido diariamente. Diretamente. Eu proponho 10 dias úteis. Presidente, Sim, claro. ultimamente, diariamente, o nosso trabalho no prefeitura é muito grande. Eu acho que 10 dias é muito pouco para nós estarmos respondendo. 10 dias úteis vai praticamente ser 15 dias corridos. Coloca 20 dias corridos, se você está mudando tudo aí, muda para o cidadão comum também, tem mais espaço para poder fazer porque é difícil. O nosso jurídico, tem 2 eixos também, só no período municipal desse jeito, assim que está sendo, muita coisa para ser discutida. Pelo menos daqui para trás, foi definido, eu não sei como vai ser futuramente, se a gente tiver mais tempo. Mas, a virtude para nós, para colocar 15 dias corridos, vai ser muito. 20, né? 20 dias corridos. Só uma consideração. O prazo de 20 dias. O prazo de 20 dias ele é previsto na lei federal. Então não tem como ser mudado. Cadê o microfone sem fio? Pega o microfone sem fio. 15 dias úteis, 15 dias corridos. 15 dias corridos é basicamente os 10 dias úteis. Geralmente você tem 2 finais de semana, você vai estar com 13. E até a vantagem que você pega a Semana Santa, aí você adia ainda mais quando você coloca em dias úteis. Sem contar que existe também a possibilidade de pedido de prorrogação. Então, eventualmente, algum pedido mais complexo, que exija mais tempo, o Executivo pode pedir prorrogação do prazo por mais 10 dias úteis, né? Eu acho que isso resolveria a questão. Agora vai ser os pedidos, vão diminuir os pedidos, porque tem todos os maioristas no pacote de transparência. Porque a Secretaria de Administração tem que reduzir até o trabalho imenso inteiro para poder responder a Câmara. E sendo um ou outro que não está bem específico no site, vai ajudar demais. Obrigado.
então, como ficou? 15 dias corridos ou 10 dias? Me parece que houve mais manifestações de 10 dias úteis. Mas, por dessa forma, se houver mudança de consenso depois, pode ser alterado. Bom, seguindo, o artigo 32 fala das competências do presidente da Câmara. É um artigo meramente institucional, não tem nada que se discutir aqui. O 33 fala da participação do presidente na votação, que nós já comentamos. 34 e 35 fala na competência do vice-presidente e do secretário. Tá, vamos fazer uma parada aqui no 36. Fala da eleição da mesa. Mas, na realidade, na maioria das leis orgânicas, esse capítulo já é mais abrangente. Ele já fala da posse dos vereadores, né, da instalação da Câmara e da eleição da mesa. Então, ele vai precisar ser complementado em alguns pontos, porque a eleição da mesa ela é o segundo passo após a posse, além de ser feita no meio do mandato também, nos demais anos. Então, a primeira questão é a posse dos vereadores. A lei orgânica prevê que será sob a presidência do vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na mesa, ou, se não existir tal situação, o vereador mais votado entre os presentes. É uma questão aberta, outras câmaras adotam esse critério do mais votado, a maioria adota o mais idoso. Então, eu gostaria de que vocês se manifestassem para definir como é que nós vamos deixar esse artigo. Só esclarecendo, quando a Câmara se instala, né, a Câmara passada já não tem mais poder. Então, não é aconselhável que o presidente que está saindo abra a reunião para dar posse aos vereadores. A própria Câmara nova, os novos vereadores, é que se impossam por si mesmos. Mas quem vai conduzir a reunião até essa posse e até a eleição da mesa que vai assumir a gestão durante o primeiro ano. É isso que se coloca. É o mais idoso, o mais votado ou aquele que exerceu um cargo mais recentemente na mesa. Eu voto pela opção C. Não, até porque eu acho assim, exatamente, porque ele já tem, às vezes, suponhamos que seja alguns vereadores, a maioria novato, de repente ter um vereador talvez mais experiente para que possa dar sequência na reunião, acho que seria interessante. Eu acho que isso é importante também. A experiência vale muito. Eu acompanho o raciocínio do Cidinho e do João. O caso. Alguma opinião diferente? Eu sugeriria uma modificação só na redação. Colocaria a questão do cargo mais votado, porém também colocaria como uma segunda opção, né? Não sabemos o dia da manhã, vai que todo mundo não é reeleito, entra uma Câmara nova, né? Então, colocaria também a opção do vereador mais velho, alguma outra sugestão nesse sentido, ou mais votado. Então ficaria como está, né? Sob a presidência do vereador que mais recentemente tem exercido cargo na mesa, ou, na hipótese de inexistir tal situação, o mais votado entre os presentes. Exato. Certo? Ok, então toma-se posse, aí elege-se a mesa. Aí no parágrafo 1º, trata do mandato da mesa. Até hoje não foi modificada a lei orgânica e consta mandato de 2 anos. Foi feita uma modificação no regimento interno, vem sendo seguido o mandato de 1 ano, passível de questionamento, porque o que prevalece é a lei orgânica. Mas o momento para se discutir agora é isso aqui. Eu acho que a questão deve ser colocada em aberto para vocês exporem suas opiniões. Se são a favor de mandato de 1 ano ou de 2 anos para a mesa da Câmara. Doutora Dailton, eu não sei dizer
precisamente, mas eu acredito que foi feita uma votação no ano passado para poder mudar a lei orgânica referente a esse item. Não sei se mudamos somente o regimento interno, mas acredito que mudamos a lei orgânica. Não sei se foi 2017 ou final de 2016. Não, mas na lei orgânica não mudou, não. Somente foi Cidinho. Foi votado na época de você era o presidente. Foi feita uma emenda à lei orgânica, não? Houve essa discussão. Você fala do mandato da Câmara? Isso, a redução por ano. Foi votado em 2013, a resolução número 3. Sendo de um ano com direito a... Né, mas houve uma mudança em relação a isso. Eu acho que é em relação a esse artigo. Não sei se foi em 2016 mesmo ou 2017. A gente pode estar verificando isso. Na parte. Só se for 17, 16 novo não. Porque nós votamos aqui em 2013 a mudança. Mas 16 eu estava como presidente também, não teve mudança nesse artigo não. Essa parte aí que a gente tem que estudar. Eu acho que agora já é diferente, porque como nós já estamos no segundo ano de um segundo mandato de mesa, o importante é discutir o que vocês acham que deve prevalecer a partir do ano que vem. Que aí já vai ser incorporado na lei orgânica. Um ano ou dois, com a eleição. Já foi votado um ano, né, Cidinho? De vocês. Isso. E agora veio, por exemplo, veio o Canário, agora é o Flávio. Então a gente... Eu sou a favor de um ano, com direito a recondução no mesmo cargo, porque eu acho que dá mais oportunidade dos vereadores, né, participar da mesa, serem presidente, vice, secretário, e também, mesmo que ele queira ir para a reeleição, ele vai ser novamente ter que ser eleito. Então não é automático. Então se ele for um presidente que estiver agradando, ele pode ser reeleito. Se não for, há a chance também de trocar. Não sei, então acho que um ano seria, eu penso assim, daria mais oportunidade para mais vereadores participarem também da mesa diretora. Eu concordo também. Concordo. No caso, o artigo 28 do regimento interno que foi feita essa modificação. Na época então foi feito só a Rita disse, no a gente regimento tem que interno. verificar. Me parece que houve esse problema também. Eu me lembro disso. Então é o seguinte, eu também concordo com esse mandato de um ano e que poderá ser reconduzido por mais um mandato. Ok, há consenso então, né? Sim. No parágrafo 3º, trata-se da eleição e posse para os anos subsequentes. Eleição na última reunião ordinária. E é a primeira questão. E a segunda questão, se vai haver uma solenidade de posse no dia 1º de janeiro ou no primeiro dia útil, ou se a posse é automática. Nesse aí fica meio complicado, porque aí vai ter que ter uma prestação de conta até como é que vai ficar essa prestação de conta do dia, por exemplo, dia 15, se caso tem dinheiro para devolver e tal, já acontece a eleição, a mesa diretora já toma posse. Só corrigir. Automático. Eu quis dizer posse automática em 1º de janeiro. O mandato, de qualquer forma, é até 31 de dezembro. Tá certo. Então tá normal. Sem exceção só. Tá certo, sim. No caso da dúvida, se teria uma sessão solene ou se automaticamente. Eu acho que a sessão solene seria no início de mandato, acho que, não sei, penso que depois acho que seria automático. Isso, a pessoa está automático, aí ele vai fazer a sua posse normal, porque automaticamente ele já está empossado, 1º de janeiro. Aí, se ele quiser fazer uma festinha... Mas ele pede que ele faça a primeira reunião sem reunião, assim, festiva, reunião mais...
Mas já está automático. E a eleição, na última reunião ordinária, permanece? Permanece, né? A última fica mais fácil. Todos concordam? Concordo. Concordamos. Bom, vamos seguir então. O artigo 37 fala da competência da mesa da Câmara, também é um artigo mais institucional, não há muito o que se questionar aqui. A seguir, nós temos 3 artigos que foram acrescentados em 2000, 37A, 37B e 37C, que tratam da remuneração dos agentes políticos. Talvez seja necessário alguns pequenos ajustes, por exemplo, a remuneração diferenciada do presidente da Câmara não é mais aceita pelo Tribunal de Contas. Ele entende que o subsídio único tem que ser igual para todos. Então, isso vai ser feito um ajuste. A questão da anterioridade, que já foi discutida também, parece que a maioria entende que deve ser mantida a anterioridade para todos, correto? Fixada na legislatura anterior. E no mais, são repetições de questões constitucionais. A atualização anual, proibido a fixação e pagamento de remuneração extra por reuniões extraordinárias. Também isso já acontece, né? Então, sim, isso já está aqui, não mudou, não tem que mudar. A partir do artigo 38, nós entramos no processo legislativo. Aqui nós temos poucas coisas para discutir, porque o processo legislativo ele basicamente foi formatado pela Constituição Federal. Então, o artigo 38 classifica quais são as espécies de normas municipais. O 39 fala sobre a emenda à lei orgânica. Ele é obrigado a repetir o que determina a Constituição Federal. O 40 fala da iniciativa das leis, né, que ou do executivo, ou de vereador, ou iniciativa popular. No caso do vereador, existem algumas questões que são, aliás, existem algumas situações que são restritas ao Poder Executivo, né, iniciativa privativa do prefeito, que está no artigo 44, assim como o artigo 45 também, que não permite ao vereador apresentar emendas aumentando despesas em projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Sobre a iniciativa popular, também uma repetição da Constituição, a exigência mínima de 5% do eleitorado. E eu queria só compartilhar com vocês, hoje, por coincidência hoje mesmo, conversando com um vereador de uma outra cidade, ele me trouxe algumas ideias novas que podem ser interessantes, não no sentido de criar nada de novo em termos de critérios, mas da forma dessa iniciativa popular. Existem recursos na internet para se fazer moções eletrônicas, em que a população, via internet, manifesta o seu apoio a determinada moção, e isso pode ser aplicado também aos projetos de iniciativa popular. A internet hoje é um recurso que está à disposição da sociedade como um todo, né? Então, caso a se discutir, não precisa necessariamente mexer na lei orgânica, mas pode-se regulamentar mais adiante um projeto de lei de iniciativa popular assinado digitalmente, em que os cidadãos que queiram apoiar, ao invés de assinar um papel, eles aderem, né, via internet, colocando dados para o seu título de eleitor, endereço, CPF, dados básicos, para que aquilo seja feito pode ser feito através do próprio site da Câmara, de forma que quando se atingir ao quórum mínimo, automaticamente ele vai ser recebido como projeto de iniciativa popular. Só uma pergunta, doutor Pedro. E como que fica a questão, aí no caso, não temos como controlar se vai ser munícipe ou não. Ele pode ser aberto não só para cidadão bom-jardinense.
O projeto de iniciativa popular é exclusivo do cidadão local. Exato, mas aí é a questão da moção eletrônica, da assinatura eletrônica. O cidadão vai ter que preencher o seu número do título eleitoral, seção e zona, que vai ser o parâmetro de verificação. Podemos então restringir. Pode ser restringido. Obrigado. Assim como pode-se colocar outras espécies de discussões ou de debates na internet ou sugestões que não sejam necessariamente projetos de lei. Aí, nesse caso, poderia receber adesão restrita. Pode ser também pela auditoria, né? Da própria Câmara. Sim, perfeito. As pessoas que ligam, vai ter o número do telefone dele, a própria secretária que vai receber, vai ter que fazer, vamos dizer assim, preencher. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que verificar também. Só que no caso teria que ter um dono do documento. Porque se não tiver, mas claro, não tem validade de assinatura. validade jurídica, então tem que ter. Teria que ter os dados mínimos para permitir uma conferência. Nome completo, título de eleitor, com zona e seção, e o endereço. E talvez também o CPF, para dar uma dupla garantia. Para ter uma validade melhor. Se fosse só um comentário para a gente ver como é que o próprio legislativo, o processo legislativo também pode evoluir. Bom, seguindo, os artigos subsequentes tratam só de questões padronizadas, digamos assim, em relação à tramitação de projetos, em relação à possibilidade de veto do prefeito, prazo para apreciação de veto. Me parece que não é nada que precisa ser destacado aqui. O veto normalmente é os 30 dias, isso aí acho que a gente não deve mexer. Não, eu consigo manter dessa forma mesmo. Bom, em seguida a sessão 3 do plenário e das votações. O artigo 52 ele é repetitivo, né? Nós vamos confrontar com aquele um pouco antes. A Câmara deliberará pela maioria de votos, presente a maioria absoluta dos vereadores, já foi dito. E no 53 encerra-se esse capítulo do Poder Legislativo. Então, são disposições mais instrumentais, não há necessidade de discutir. Então, eu deixo aberto agora a palavra aos vereadores que eu tinha para expor, para tentar conduzir, destacar, são esses pontos. Bom, acho que as considerações já foram feitas durante a apresentação. E conforme o senhor disse, nós vamos estar redigindo até as considerações que foram encaminhadas também, apresentado para o corpo aí de vereadores. Eu tenho só até uma sugestão, que eu acho que vai ficar muito massivo se deixarmos juntar todos os temas para ser revisto. Então, eu até sugeriria que a gente conseguisse formular essas modificações para já ir apresentando para os vereadores, porque aí cada um vai estar analisando, né, fazendo suas considerações, do que depois a gente ter que ler todo a lei orgânica, né, e aí acaba fugindo um pouco do princípio aí. Mas eu acredito que todas as considerações que foram apresentadas aqui são válidas, né? Nós precisamos realmente modificar alguns artigos, e passo a palavra aí aos demais vereadores.
Tá, eu também acho que foi bem esclarecido as dúvidas que a gente tinha, já discutimos. E o que o Flávio falou também acho que é interessante, porque à medida que essas dúvidas de hoje, se a gente já puder, na outra reunião, já ter as em mãos, a gente já vai definindo, porque senão chega no último dia, no dia de votar, nós vamos estar com muitas questões para a gente ver, mas tá tudo show de bola. Foi elaborado. Aí a única coisa que eu faço, e vou restringir mais uma vez para o presidente, é a participação, igual eu disse, dos contadores, do advogado, do executivo e outras pessoas que a gente possa até convidar, não desmerecendo, porque vou parabenizar o doutor Adailton pela palavra, pelo que o senhor expôs aí tudo para a gente, a sua competência. Para nós foi muito importante, e umas coisas que cada um vai falar uma coisa, isso, aquilo, mas também trazer, igual nós, por exemplo, aqui, veio aquele dia, veio o Aurélio, veio aquele menino lá da prefeitura e outras pessoas. Eu acho que vai ser importante para nós, mas o que foi esclarecido hoje, a gente vai ler mais uma vez, verificando, para que amanhã ou depois a gente, mas nós não discutimos isso, nós não discutimos aquilo. Então, acho que é importante também, e outra coisa, o executivo também pode, depois, senhor presidente, que eu quero também que participe, por exemplo, a secretária da Educação, lá do hospital, as pessoas nessa área e tudo que venha também para poder ajudar a gente aqui a desenvolver melhor maneira possível essa lei orgânica que nós estamos estudando. Porque, na verdade, essa lei orgânica atual hoje, parece que ela foi votada em 1993, parece? 91. Quer dizer, ela está muito ultrapassada e realmente a elaboração desse texto aqui, que está em mãos, a gente vai dar mais uma lida, mas acho que a coisa está indo bem caminhada. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, obrigado, doutor. Do jeito que o senhor propôs aí, é uma colocação adequada para que a gente possa estar fazendo isso aí. Eu também concordo com o senhor que seja feito dessa forma aí, certo? Parabéns ao doutor Daí pelo que ele nos proporcionou aí de conhecimento da lei orgânica dessa forma, e vamos trabalhar para que venham as outras mudanças. E as polêmicas vêm depois, porque, por enquanto, essa aqui é do Legislativo. Agora, quando vier do servidor, aí sim é que as coisas pegam. Porque a gente tem que ver as duas partes, a parte mais forte e a parte mais fraca também, que é o servidor. Mas, senhor presidente, estou de acordo com o senhor propôs aí. Alguém mais? Palavra aberta ao público presente. Secretário, prefeito, secretário. Não. Alguém? Não? Então vamos lá. Doutora, daí eu vou a votação aí. Dá para ver? 5 a 1 para aprender. Aprender? Tá bom, demais. Bom, reforçando. Vamos lá. Bom, gente, vamos encerrar aqui então a segunda audiência pública para a revisão da lei orgânica do município. Só reforçando aí a fala do vereador Sr. João, da participação efetiva aí também do executivo na construção da lei orgânica, também não só do executivo, mas também da população.
Se alguém Exatamente. tiver aí alguma sugestão, que possa, não queira encaminhar diretamente aos vereadores, pode utilizar aí a ouvidoria da Câmara também, para que possamos encaminhar para o nosso consultor jurídico, para que possamos aí rever, né, até as propostas a serem encaminhadas. Então, continua para o dia 11 de abril, a terceira audiência pública para revisão da lei orgânica do município, com o título executivo. Poder Executivo, seria do artigo 54 até o artigo 91? Seria antes. Exato. Que aí teria uma. Então seria até o 90? 54 até o. Tá, então aí até utilizo agora o plenário para estar solicitando ao Executivo para que seja encaminhado as propostas, né, até para a construção desse capítulo 3, que seja encaminhado à Câmara para que possamos encaminhar aí ao assessor jurídico algumas considerações, sendo que todos os vereadores, a população também pode sugestionar, e aí vai ser encaminhado, e como proposto agora, parcelamente, a fim de cada sessão, nós vamos estar produzindo material e vai ser encaminhado novamente para vocês e também para os vereadores. Porém, para contribuir na construção, seria interessante que vocês encaminhassem as propostas com antecedência para que a gente possa passar para o jurídico. É de qual artigo? Por favor, eu queria pedir autorização ao senhor. Está me chamando lá na minha casa, o meu filho. Não sei o que está acontecendo. Com certeza. Pode me liberar, por favor? Obrigado. Liberado. Avisando também, aí, senhor João, só um recado que nós iremos dar continuidade à reunião conforme foi dito ontem, tá? A audiência está sendo encerrada, mas qualquer coisa que precisar da gente aí pode chamar. Doutor Daí, de qual é o artigo? 54. 54 a 90 e 121 a 131. Ou seja, pegando do 54 até o 131, Ah, tá. com exceção do capítulo de servidores públicos. Que vai ser discutido Com exceção, que aí vai ser discutido separadamente? Na outra audiência. Ah, tá. 54 ao 131. 131. Tá bom, obrigado. Alguém mais? Então dou por encerrado a segunda audiência pública para a revisão da lei orgânica do município com tema legislativo e processo legislativo. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite. 131.